Prosseguindo o estudo da classificação dos bens, nós vamos entrar na aula 7 e estudar os bens principais e bens acessórios, que estão previstos no artigo 92 e também os seguintes do Código Civil. Bens principais são aqueles que existem por si só, e os bens acessórios são aqueles que dependem dos bens principais para sua existência. Assim, o solo é sempre um bem principal e que, em relação ao solo, o imóvel e a árvore serão considerados bens acessórios. Para estudarmos os bens acessórios, nós vamos estudar as 6 espécies de acessórios em que nós vamos falar sobre frutos, produtos, rendimentos, acessão, pertenças e benfeitorias. Nós vamos iniciar pelos frutos, e frutos são aqueles bens que são retirados, que podem ser retirados periodicamente do fruto principal, sem que perca a sua essência, quantidade e qualidade. E aí nós temos os exemplos, né, de um fruto natural, como por exemplo o bezerrinho da vaca, e também uma manga de uma mangueira, né? Um produto agrícola que é retirado periodicamente do bem principal, sem que este perca a sua essência, quantidade e qualidade. Já o produto é aquele bem que vai ser retirado do bem principal e que ele vai se transformar em outro bem, né? Como por exemplo, né, o que nós vamos falar que ele vai perder a sua essência, quantidade e qualidade, porque quando uma roupa é feita de um determinado tecido, ele perde a sua qualidade, essência e quantidade. Quando, por exemplo, um sapato é feito de um couro, ele vai perder a sua qualidade, essência e quantidade. E notem, a banana, embora seja uma fruta, não é considerado um acessório como fruto, e sim como produto, porque a bananeira só produz banana uma única vez. Quando é retirado aquele cacho de banana, tem que cortar a bananeira. Então, a banana, para fins jurídicos, como bens acessórios, é considerada produto e não fruto. A terceira espécie de acessório é o rendimento, que são considerados frutos civis. Então, nós vamos colocar que são frutos civis resultado da apropriação das rendas geradas pelos bens corpóreos ou incorpóreos. Um bem corpóreo é aquele que tem materialidade e um bem incorpóreo é aquele que não tem materialidade, como os direitos autorais, conforme nós já falamos aqui nas aulas anteriores. Tá? Então, por exemplo, os direitos autorais, as rendas dos direitos autorais auferidos são considerados rendimentos, assim como todos os aluguéis ou aluguéis, né, das casas, ou lucros, dividendos de ações e de investimentos também são considerados frutos civis, por isso rendimentos, tá? Então, tanto pode ser denominado como um fruto civil, essas rendas, esses aluguéis, quanto pode ser considerado um rendimento. A quarta espécie de acessórios são as acessões. As acessões, elas podem ser naturais ou artificiais. A acessão natural é aquela que depende da ação da natureza, e a ação artificial é aquela que depende da ação humana. Então, como exemplo, o nosso Código Civil, ele prevê como acessão natural a aluvião e a avulsão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esses termos, né? Mas estão previstos lá no artigo 1250 e também no artigo 1251. A aluvião, ela ocorre quando parte de uma terra de propriedades às margens ribeirinhas, às margens de um rio, que vai se deslocando uma porção de terra de uma propriedade para outra propriedade. Então, isso se chama aluvião.
de forma imperceptível, o curso do rio vai mudando e vai retirando porção de uma terra, de uma propriedade para outra. Então isso é a aluvião. Então aquele acréscimo que vai acontecer naquela outra propriedade vinda da parte de porção de terra de outra propriedade se chama acessão. E a avulsão é por força violenta da natureza em que parte de uma terra se desloca para outra propriedade. Então, neste caso de avulsão, o artigo 1251 do Código Civil vai trazer uma orientação para aquela pessoa que perdeu parte daquela terra, que saiu da sua propriedade para outra propriedade. Ele tem 1 ano para pleitear essa indenização em favor daquele que teve um acréscimo da sua terra, da sua propriedade. Então, a diferença entre aluvião e avulsão é que na aluvião, e é uma palavra feminina, embora termine com aotil, na aluvião é uma forma imperceptível que vai se deslocando parte da terra de uma propriedade para outra. Lembrando que isso é só as margens ribeirinhas, enquanto que a avulsão é uma força violenta em que vai fazer com que haja de uma vez só, por exemplo, quando há uma chuva muito forte, e aí muda o curso do rio de forma violenta e parte de uma terra vai parar em outra propriedade. Daí, o Código Civil, no artigo 1251, prevê que há a possibilidade de haver indenização se for pleiteada dentro de 1 ano em que houve aquela avulsão. E a acessão artificial é aquela em que vai haver a ação humana. Ela está prevista no artigo 1255 do Código Civil. E é aquele clássico caso de que você não pode semear, plantar e construir no terreno alheio, porque quem planta, semeia ou constrói em terreno alheio perde para o dono do terreno o que semeou, plantou ou construiu. Então isso é uma acessão. E assim, esclarecendo que a acessão é muito diferente de benfeitoria, tá? Então a acessão o que é? É plantação e construção em terreno alheio e que vai perder para o dono do terreno aquilo que plantou, semeou ou construiu. Só que existe uma exceção à regra no parágrafo único do 1255 que vai trazer um instituto chamado acessão invertida. E o que prevê o parágrafo único do artigo 1255? Ele prevê que se aquilo que foi plantado ou construído exceder consideravelmente o valor do terreno, olha bem, o conceito jurídico indeterminado, tá? Porque o próprio legislador não esclarece qual o valor. Ele diz: o que se plantou ou construiu, se exceder consideravelmente o valor do terreno, então, mediante uma indenização paga em juízo, ou não, né? Mas é porque é muito pouco provável, né, que o dono do terreno queira, de forma amigável, receber esse valor e adjudicar para aquele que construiu ou plantou no terreno dele aquilo que ele plantou ou construiu. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar claro, tá? Então, suponha que você tenha construído uma casa no terreno da sua sogra. O terreno vale R$100.000 e a casa que você construiu vale R$1 milhão. Daí, se encaixa na exceção do parágrafo único do artigo 1255 para ser considerado a acessão invertida. E aí, mediante o pagamento da indenização do valor do terreno, você pode pleitear ao juiz que esta casa seja adjudicada para a sua propriedade, tá? Então, existe a ação de adjudicação, que é fazer com que aquela casa venha a ser propriedade sua através de uma sentença de adjudicação, porque vai ser pouco provável que essa pessoa, dona do terreno, queira ir com você até o cartório para fazer uma escritura pública de compra e venda mediante o pagamento do preço. Então, existe essa possibilidade. Então, recapitulando, a acessão natural, aluvião e avulsão. E a acessão
artificial, onde vai haver a ação humana, vai ser o exemplo de plantação e construção, podendo haver essa acessão invertida. A quinta espécie de bem acessório é a pertença, ou são as pertenças. O que são pertenças? Com C cedilha, né? Não são pertences, são pertenças, assim a lei denomina lá no artigo 93. E nós vamos dizer assim, que pertenças são bens que se empregam a um bem móvel ou imóvel sem o objetivo de lhe alterar a substância, que se destinam ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento. Então, pertenças são aqueles móveis que a pessoa coloca dentro daquele apartamento, é o aerofólio num automóvel, uma roda de liga leve, algo que possa ser retirado daquele bem sem alterar a sua substância, né? Às vezes você entra num apartamento, no mesmo edifício, e ele é tão diferente, né? Então, por quê? Por conta das pertenças que existem ali naquele imóvel, tá? Então, tem pessoas, né, que entram em algum imóvel e falam, uau, né? Assim como tem alguns imóveis que você entra e fala, ok. Né? Então, o que vai dar esse aformoseamento, né, ao bem imóvel ou ao automóvel é justamente as pertenças que são incorporadas a ele sem alterar, porém, a sua substância. E a última espécie de bem acessório são, né, as benfeitorias. Então, nós vamos falar de benfeitorias, que são acréscimos que são realizados num bem de um terceiro para também ampliar a sua utilidade, para a sua conservação ou para o seu aformoseamento ou embelezamento, né? A lei fala em aformoseamento, tá? Então, essas benfeitorias são esses acréscimos que são realizados sempre em um bem de um terceiro. E as benfeitorias, nós vamos ter 3 espécies de benfeitorias: as necessárias, as úteis e as voluptuárias. As benfeitorias necessárias são aquelas benfeitorias de conservação do bem. As benfeitorias úteis são aquelas que ampliam a utilidade do bem. E as voluptuárias são aquelas benfeitorias de embelezamento. Então, como exemplo de benfeitorias necessárias, nós temos aquelas benfeitorias que são feitas em relação à parte hidráulica, à parte elétrica, a pintura, uma infiltração. Então, isso são benfeitorias necessárias. As benfeitorias úteis são aquelas que ampliam a utilidade do bem, como, por exemplo, a construção de uma garagem, a construção de uma churrasqueira, que vai ampliar a utilidade do bem. E as voluptuárias são aquelas de embelezamento, como, por exemplo, um papel de parede, um piso de porcelanato, que vão ampliar a beleza daquele bem. E deixando claro que as benfeitorias necessárias, elas sempre serão indenizáveis, e as úteis também, mas as voluptuárias não. A única coisa que quem realizou aquela benfeitoria pode fazer é o direito de retenção, ou seja, o direito de levantar aquela benfeitoria, porém não pode alterar a substância do bem principal. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa colocou um papel de parede num imóvel alugado, ela realizou uma benfeitoria em um imóvel de um terceiro. Só que ela não pode exigir o pagamento do preço que foi pago pelo papel de parede ou pelo piso de porcelanato. Por quê? Porque não se trata de uma benfeitoria necessária. Tá? Então, nesses casos, essas benfeitorias não serão indenizáveis, porém, o locatário pode levantar essas benfeitorias, desde que não altere a substância do bem principal, que é muito pouco provável que isso ocorra, por exemplo, com um piso de porcelanato, né? Então, ninguém vai colocar um piso de porcelanato sem a anuência do dono do imóvel. Por quê? Porque se o dono do imóvel não quiser indenizar, ele vai ter que tirar aquele piso ou deixar do jeito que está.
né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, porque se não for autorizado, não vai ter o direito de levantar, ok? Então a gente precisa entender que as benfeitorias realizadas, elas não serão todas indenizáveis, tá? E por fim, para a gente terminar a classificação dos bens na aula 7, para corrigir os exercícios, nós vamos falar de bens particulares e bens públicos. Os bens particulares privados são aqueles que pertencem a cada um de nós, conforme previsão lá do artigo 98 e do artigo 99. E os bens públicos são aqueles que pertencem a um órgão público, né? Por exemplo, nós temos os bens públicos de uso comum, que pertencem a todos. Praias, praças, montanhas são bens públicos de uso comum. Os bens públicos de uso especial, nós temos uma destinação específica e nós podemos dar o exemplo aqui, né, de um serviço ou estabelecimento de um serviço federal, estadual, municipal, como o Palácio Laranjeiras, como o prédio que funciona a UERJ, a UFRJ, as escolas municipais, as viaturas das polícias. Então, tudo isso é considerado um bem público de uso especial. E o bem público dominical, assim denominado, né, os bens dominicais, são aqueles que são pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, porém, para que esses bens, que a princípio, né, porque os bens públicos eles não podem ser alienados, não podem ser vendidos e nem são passíveis de uso capião. Mas para que eles possam ser vendidos, ser alienados, eles precisam ser desafetados. A desafetação significa desvinculação, que tem a ver com o direito administrativo que vocês vão estudar lá no momento oportuno na disciplina de direito administrativo. Então preste atenção. Afetação significa vinculação. Então, um bem público, para ser destinado à venda, à alienação, ele precisa primeiro ser desafetado. Então, por isso ele vai ser chamado de bens dominicais, porque eles serão desafetados para que possam ser vendidos. Tá? Por exemplo, nós temos a questão desse projeto Minha Casa e Minha Vida, que aqueles terrenos pertencem ao serviço público, porém foram destinados para o projeto Minha Casa Minha Vida, para pertencer aos cidadãos de forma privada e particular. Tá? O contrário também existe, né? Quando a gente fala de desapropriação, por exemplo, as pessoas foram desapropriadas para que fossem construídos o BRT, Transoeste, Transolímpica, Transcarioca. Então, várias pessoas foram desapropriadas e a desapropriação também é um instituto do direito administrativo e toda vez que uma pessoa é desapropriada, ela vai receber uma indenização para isso. E a desapropriação, ela só pode ser realizada se houver um interesse público, como no caso do BRT, do metrô e etc. E aí a pessoa recebe o valor pela desapropriação para que aquela propriedade que era particular passe a ser pública. Então, o contrário também existe, tá? Então, entendendo que os bens públicos dominicais são aqueles que não estão mais afetados a um serviço público e que eles, por isso, podem ser vendidos, tá? Como qualquer bem que pertence a pessoa jurídica de direito público pode vir a ser desafetado e, portanto, alienado. Ok, pessoal? Então, nós temos essas formas de exemplo de bem público para colocar aqui como exemplo da aula 7, tá? E o bem de família, que é a última classificação de bem, né? Que é o bem de família, que tanto pode ser um bem de família legal ou pode ser um bem de família convencional. O que é o bem de família legal? O bem de família é aquele bem que é destinado à moradia da nossa família e que está protegido pela Lei 8.009 de 90, garantindo assim a impenhorabilidade daquele bem.
Porém, existem algumas exceções, tá? Previstas no artigo 3º dessa Lei 8.009 de 90. Então, a princípio, ninguém vai perder o seu bem que mora com a sua família, a não ser que tenha dívida de financiamento do imóvel, que tenha dívida de construção para o imóvel, né? Como, por exemplo, o Construcard, que esteja devendo pensão alimentícia, que esteja devendo IPTU, condomínio, que tenha sido hipotecado. Em momento oportuno eu vou explicar o que é a hipoteca, né? Porque a hipoteca, você pede dinheiro emprestado ao banco para comprar um imóvel. E aí o banco vai exigir o próprio bem como garantia. Então a hipoteca é um direito real de garantia. Tá? Então, superficialmente, para vocês entenderem, quando eu vou ao banco pedir um dinheiro emprestado para comprar um imóvel, o banco vai querer o meu bem em garantia. E aí ele vai hipotecar o meu bem. E se você não pagar o empréstimo, o banco vai executar a hipoteca. Tá? Ser fiador também é uma causa de perda do bem de família. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque existe uma lenda urbana dizendo que em hipótese alguma a pessoa vai perder o bem que ela mora com a sua família, mas infelizmente isso não é verdade, porque se ocorrer quaisquer casos desses que eu acabei de relatar, previstos no artigo 3º da Lei 8.009 de 90, essa pessoa vai perder o bem. Tá? E o bem de família convencional é o bem de família também chamado voluntário, em que a pessoa vai lá no cartório de registro de imóveis e registra o bem que ela mora com a família dela como bem de família. Tá? Claro que não pode ter dívidas e ele vai fazer um gravame, ou seja, ele vai registrar a cláusula de impenhorabilidade no bem para que ele não possa vir a ser penhorado. Só com duas exceções que estão previstas no artigo 1715 do Código Civil. Mesmo que a pessoa institua o seu bem como bem de família voluntário ou convencional, ela pode vir a perder esse bem por dívida de IPTU e de condomínio. Então, muito cuidado, até porque o condomínio se torna um título executivo extrajudicial no Código de Processo Civil de 2015, e todo condomínio não vai mais mover uma ação de cobrança, vai mover uma ação de execução, conforme artigo 784, inciso 10 do Código de Processo Civil. Tá? Depois também, em momento oportuno, nós vamos falar um pouco mais sobre essas situações. E corrigindo a aula 7, nós temos o caso concreto assim: Otávio e Thalita emprestaram de Pedro um imóvel para fins residenciais por 3 anos. Então, eles fizeram um contrato de comodato, contrato de empréstimo. Durante o tempo que passaram no apartamento, Otávio e Thalita consertaram algumas infiltrações, benfeitoria necessária, colocaram um forno a lenha daqueles inamovíveis, benfeitoria útil, e aplicaram papel de parede em todos os quartos, benfeitoria voluptuária. Findo o prazo do contrato, Otávio e Thalita foram notificados para deixar o bem. Letra A. Classifique cada espécie de bem acessório que aparece no comando da questão. Justifique a sua resposta. Então, aqui a gente já falou, né? O conserto das infiltrações são benfeitorias necessárias, o forno a lenha, benfeitoria útil, e o papel de parede, benfeitoria voluptuária. O que Otávio e Thalita podem fazer com os bens acessórios identificados no item anterior? Cabe direito de retenção? Então, aqui eles têm um direito de retenção em relação às benfeitorias úteis e necessárias, né? Porque eles terão que ser indenizados, mas as benfeitorias voluptuárias, que aqui é o papel de parede, a única coisa que eles poderiam fazer é retirar o papel de parede, que também não vai ter nenhuma utilidade para eles, né? Porque quando você arranca o papel de parede de uma parede, ela não vai mais servir para outra situação. E a questão objetiva: o prédio que abrigava a biblioteca pública do município de Molhadinho foi parcialmente destruído em um incêndio que arruinou quase metade do acervo e prejudicou gravemente a estrutura do prédio. Os livros restantes já foram transferidos para uma nova sede. O prefeito de Molhadinho pretende alienar o prédio antigo, ainda cheio de entulho e escombros.
Sobre o caso descrito, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta é a letra B, que diz assim: o antigo prédio da biblioteca, bem público de uso especial, onde funcionava a biblioteca municipal, somente pode ser alienado após ato formal de desafetação. Tá? Por quê? Porque o prédio funcionava, a biblioteca, que faz parte de uma pessoa jurídica, pertence à pessoa jurídica de direito público. E para ser vendido tem que ser desafetado, tem que ser desvinculado. Tá? Então, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.